Jeremias capítulo 29. Versículo 1. E estas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém, aos que restaram dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, e aos profetas, e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Versículo 2. Depois que saíram de Jerusalém o rei Jecônias, e a rainha, e os eunucos, e os príncipes de Judá e Jerusalém, e os carpinteiros e ferreiros. Versículo 3. Pela mão de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Uquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei de Babilônia, dizendo. Versículo 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os do cativeiro, os quais fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Versículo 5. Edificai casas e habitai-as, e plantai jardins, e comei o seu fruto. Versículo 6. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas, e tomai mulheres para vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos ali, e não vos diminuais. Versículo 7. E procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Versículo 8. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos, que sonhais. Versículo 9. Porque eles vos profetizam falsamente em meu nome, ou não os enviei, diz o Senhor. Versículo 10. Porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei, e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Versículo 12. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Versículo 13. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Versículo 14. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos e congregar-vos-ei de todas as nações, e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Versículo 15. Porque dizeis, o Senhor nos levantou profetas em Babilônia. Versículo 16. Porque assim diz o Senhor acerca do rei que se assenta no trono de Davi, e de todo o povo que habita nesta cidade, vossos irmãos, que não saíram conosco para o cativeiro. Versículo 17. Assim diz o Senhor dos Exércitos, veis que enviarei entre eles a espada, a fome e a peste, e lhes farei como a figos podres que não se podem comer, de ruins que são. Versículo 18. E persegui-los-ei com a espada, com a fome, e com a peste, e dá-los-ei para deslocarem-se por todos os reinos da terra, para serem uma maldição, e um espanto, e um assobio, e um opróbrio entre todas as nações para onde os tiver lançado. Versículo 19. Porquanto não deram ouvidos às minhas palavras, diz o Senhor, mandando-lhes eu os meus servos, os profetas, madrugando e enviando, mas vós não escutastes, diz o Senhor. Versículo 20. Vós, pois, ouvi a palavra do Senhor, todos os do cativeiro que enviei de Jerusalém à Babilônia. Versículo 21. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, acerca de Acabe, filho de Colaías, e de Zedequias, filho de Maaseias, que vos profetizam falsamente em meu nome, eis que os entregarei na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e ele os ferirá diante dos vossos olhos. Versículo 22. E todos os transportados de Judá, que estão em Babilônia, tomarão deles uma maldição, dizendo, o Senhor te faça como Zedequias, e como Acabe, os quais o rei de Babilônia assou no fogo. Versículo 23. Porquanto fizeram loucura em Israel, e cometeram adultério com as mulheres dos seus vizinhos, e anunciaram falsamente, em meu nome uma palavra, que não lhes mandei, e eu o sei e sou testemunha disso, diz o Senhor. Versículo 24. E a Semaías, o Neelamita, falarás, dizendo. Versículo 25. Assim fala o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, dizendo, porquanto tu enviaste no teu nome cartas a todo o povo que está em Jerusalém, como também a Sofonias, filho de Maaseias, o sacerdote, e a todos os sacerdotes, dizendo.
Versículo 26. O Senhor te pôs por sacerdote em lugar de Joiada, o sacerdote, para que sejas encarregado da casa do Senhor sobre todo homem fanático, e que profetiza, para o lançares na prisão e no tronco. Versículo 27. Agora, pois, por que não repreendeste a Jeremias, o anatotita, que vos profetiza? Versículo 28. Porque até nos mandou dizer em Babilônia, ainda o cativeiro muito há de durar, edificai casas, e habitai nelas, e plantai pomares, e comei o seu fruto. Versículo 29. E leu Sofonias, o sacerdote, esta carta aos ouvidos de Jeremias, o profeta. Versículo 30. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo. Versículo 31. Manda a todos os do cativeiro, dizendo, assim diz o Senhor acerca de Semaías, o Neelamita, e porquanto Semaías vos profetizou, e eu não o enviei, e vos fez confiar em mentiras. Versículo 32. Portanto assim diz o Senhor, eis que castigarei a Semaías, o Neelamita, e a sua descendência, ele não terá ninguém que habite entre este povo, e não verá o bem que hei de fazer ao meu povo, diz o Senhor, porque falou em rebeldia contra o Senhor.